Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV. E hoje, tenho certeza que muito importante, porque a Marlise, que é a nossa jornalista, preparou algumas palavras que comumente são usadas pelas pessoas de uma forma e de outra. Não é isso, Marlise? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, as palavras de hoje, todo mundo usa. Em algum momento da vida já usou, pelo menos a peça. As costureiras, as pessoas que lidam mais com confecção de roupas, conhecem muito bem. Mas algumas costureiras, vamos chamar assim, falam braguia, outras falam braguilha e algumas barguilha. E agora, qual que é a palavra correta? Vamos lá? De verdade, isso é muito comum a gente ouvir, a primeira que você expressou aí, o LH às vezes é muito importante, mas é muito comum as pessoas não pronunciar, Então, barguilha, como se diz, barguilha, em vez de barguilha, que ela poderia ter falado, mas esse é um erro comum na linguagem falada. E também, é comum a gente ouvir até breguia, breguilha, é comum mesmo. Mas veja, o dicionário hoje, principalmente os melhores dicionários da língua portuguesa, aceitam as duas palavras, tanto a braguilha como a barguilha, ou seja, só muda esse R de lugar, em vez do bra, é do bar. Isso é muito comum, essa forma de dizer e essas outras, que a população também pronuncia, mas para você utilizar a linguagem correta, na hora certa, na hora que você precisa, fique sabendo que você tem a liberdade de usar barguilha ou braguilha. As outras variações, então? Não são usadas oficialmente. Às vezes é usada pelo povo de uma maneira que o povo tem a liberdade de dizer, de falar, não está preocupado se aquilo está de acordo com as normas linguísticas ou não. Mas apenas as duas formas são aceitas pelo dicionário. Muito obrigada, professor, pelas explicações. E eu vou aproveitar e fazer um convite antecipado hoje, antes da nossa placa. Você que está nos assistindo, envie a sua dúvida com alguma palavra, ou então se você estiver passeando e encontrar alguma placa se você acha que tem algum desvio linguístico, alguma palavra que está de um modo meio duvidoso, envia para esse telefone que está aparecendo aqui no vídeo e vai ser um prazer poder comentar aqui no programa, Professor, a nossa placa de hoje eu encontrei fazendo um passeio aqui por Caratinga mesmo, Precisava de um serviço e encontrei essa placa. Ela está bem interessante. Então vamos ver. Marlise, de verdade é interessante. Aqui está assim, amolagem, amolagem é uma distância aí do mola com o gen, mas certamente a pessoa quis dizer uma palavra só. Amolagem. Também o A está muito longe do M, está mais longe do que o normal. Então, se eu for ler, eu vou ler assim, a placa A, mola, gen, Se for para ler dessa forma que está. De alicate, R$9. Olha, aqui o que a gente poderia sugerir aí, o dono desse comércio, que presta esse serviço, é que ele poderia consertar isso dizendo amola-se. Esse é o normal, como aluga-se, como vende-se. Que aí já é uma linguagem que todo mundo entende. E também não é normal, esse gen aí nessas coisas que dão uma ideia de ação, de prestação de serviço.
Portanto, seria melhor simplesmente isso, né? Amola-se alicate. Tira esse dia daí, alicate está escrito correto, não há, né? Só fazendo isso está certa a sua placa. Professor, muito obrigada por essas explicações e vou continuar passeando aqui pelo centro para poder encontrar outras placas para a gente comentar aqui. Normalmente encontra-se mesmo, né? Há muitas placas curiosas, mas, olha, agradecemos muito, né, esse trabalho, porque é muito importante, né, essa fala sua e a nossa aqui para a população, para ver que a gente pode corrigir as coisas, pode fazer uma coisa melhor, né, que evita algumas críticas. Então nós te agradecemos, estamos encerrando esse primeiro bloco. E a você que está nos assistindo, daqui a pouquinho estamos de volta no segundo bloco, aqui com a professora Cláudia, falando a respeito de algumas coisas tão importantes da linguagem. Então é daqui a pouquinho. Estamos recebendo aqui no segundo bloco do nosso programa de língua portuguesa, na UNEC TV, né, a professora Cláudia, que é a coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga, e hoje com um assunto que nós consideramos muito importante. É muito comum a gente ouvir, professora Cláudia, assim, que a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo, porque há muitas variações, há muitas regras. E então, como você, como professora de língua portuguesa, de linguística, que tem preocupado tanto assim com os mitos, né, que português é muito difícil, não tem jeito de aprender, mas isso é verdade mesmo? Olá, professor, é um prazer estar novamente aqui no programa, né, falando sobre a língua portuguesa. E no que se refere, aí, como o senhor mesmo disse, né, que é um mito, que a língua portuguesa é uma língua muito difícil, por que podemos considerar como um mito? Porque toda língua não é nem difícil e nem fácil. Toda língua tem as suas particularidades. Se a língua portuguesa fosse difícil, uma criança de 3 anos não dominaria a estrutura da língua. É claro que uma criança de 3 anos tem um vocabulário restrito, ela comete alguns equívocos em relação principalmente aos verbos irregulares. É muito comum uma criança dizer, ao invés de eu faço, eu faço, qualquer coisa dessa natureza, mas são particularidades. A língua em si, a estrutura da língua, a criança domina. Portanto, é uma comprovação de que não existe língua nem difícil nem fácil. Assim como uma criança de 3 anos, né, que nasce no Brasil ou em Portugal, fala a língua portuguesa daquele país, daquela comunidade, assim também uma criança que nasce no Japão, na China, na Alemanha, que também são consideradas línguas difíceis. Certo é que a língua portuguesa é uma língua rica, é uma língua cheia de detalhes, que essa dificuldade, quando falamos que é um mito, de onde nasce esse mito? Nasce justamente de um ensino totalmente gramatical, né, voltado para regras gramaticais, que na maioria das vezes o falante não utiliza. A língua já evoluiu e essas regras, né, gramaticais presentes na gramática normativa, elas costumam não fazer parte do dia a dia, mas isso não compromete de forma alguma a comunicação desse falante. Então, de verdade, ele tem que ter a capacidade de comunicar. E pequenos desvios linguísticos, né, nós não podemos generalizar e considerar a língua portuguesa como uma língua difícil. Portanto, é só um mito. Você deu até um exemplo muito interessante,
Porque, de verdade, nós temos essas irregularidades linguísticas, né? Sim. Tanto em termos de sentido quanto em termos de forma. Então, você deu o exemplo do verbo fazer. Sim. De verdade, até nem deveria ser eu faço, né? Deveria ser eu faço, né? Se tivesse sido assim desde o princípio, resolveria esse problema e todo mundo aprenderia. Da mesma coisa de dizer, deveria ser eu dizo. Sim. E não eu digo. Né? Veja, essas irregularidades, então as pessoas às vezes entendem que essas irregularidades fazem com que a língua seja difícil, né? Porque a gente procura aquilo que é mais fácil, né? É normal isso, que é a facilidade. Se essa regularidade, né, fosse mantida, outras apareceriam por causa desse dinamismo que é a linguagem. Então, se o verbo, considerássemos o verbo fazer como regular, eu faço, ou qualquer coisa dessa natureza, surgiria logo em seguida uma outra irregularidade, porque é assim que a linguagem funciona. Quer dizer, resolveria só parte do problema. Só momentaneamente, né? Mas de verdade é um mito que a língua seja fácil ou difícil. Qualquer língua apresenta as suas particularidades e que o ensino é que tem que ser revisto, né? Esse ensino que privilegia somente, né, a gramática normativa e não a linguagem, a comunicação, o uso, né, o uso real que se faz da língua nos seus diversos gêneros, né, que funcionam na sociedade. Essa é a diferença. Você utilizou aí a palavra gramática, né? Nós, né, já de mais tempo de professor, claro que nós utilizamos muitas vezes a gramática como fosse a nossa Bíblia, né? Sim. Tinha que saber a gramática. E hoje a gente até entende que essa aprendizagem é de trás para frente, né? Você tem que pegar o texto, o livro, né? E dali você tirar as normas gramaticais. Sim, você tem que fazer uso da língua, apresentar uma multiplicidade de gêneros, de um bilhete a uma resolução, uma lei. E que ele entenda que cada um desses textos tem uma linguagem específica e que o falante tem que conhecer. Isso não quer dizer que ele tem que decorar regras. Se fosse somente as regras, é o que faríamos com, por exemplo, os cordéis. Não teríamos o que fazer com eles, porque eles não têm ali muito pouco da gramática normativa. Mas nem por isso eles deixam de ter uma função social maravilhosa, né? É uma literatura fantástica, que a gramática normativa nem sempre está presente. Portanto, a língua portuguesa é uma língua rica, é uma língua cheia de detalhes, que cabe a nós, falantes e professores de língua portuguesa, ensinar isso para o nosso aluno, essa riqueza, e não essa dificuldade de reforçar esse nível. Então, de verdade, nós não podemos jogar a culpa na língua portuguesa ser difícil ou ser fácil, da mesma forma que o espanhol, que o italiano, que o inglês, né, o chinês, etc. Qualquer língua, desde que ela seja essa língua natural, quer dizer, a língua que serve para o povo comunicar, de verdade ela passa por alterações, né? Isso é normal mesmo. Então, isso é apenas um mito, falar que a língua portuguesa... O ensino tem que passar pela análise e não por decorar regras, né? Você tem que analisar a língua nas suas múltiplas funções e não decorar algumas regras de uma gramática, né, que põe algumas delas até, digamos, em desuso. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecê-la aí pela companhia, né, por estar aqui sempre conosco, aí, discutindo um pouco a língua portuguesa, a sua função, né, e o ser difícil, o ser fácil. Então, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Contamos aqui com a sua presença. E a você que tem nos assistido, muito obrigado, esteja sempre conosco e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.